tudo bem? Esse que vos fala é o pastor Kennedy Santana. E como eu prometi a você que iria te passar uma aula gratuita sobre o medo. Vamos estar abordando este assunto hoje nessa aula. E se eu fosse você, ficava aí até o final da aula, que tem coisa boa para as nossas vidas aqui nessa aula. Eu tenho certeza do que você está precisando, eu tenho certeza que eu posso te ajudar, a sair dessa vida, dessa posição que você se encontra hoje e alavancar você para ter uma vida de sucesso. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho já uma vasta experiência nessa área. Estou trabalhando com pessoas que têm esses sintomas, né, do medo exagerado e da síndrome do pânico, depressão. Nós temos essa vasta experiência em trabalhar no dia a dia com pessoas que passam por essas situações de medo, né? Para que vocês me conheçam um pouco, eu nasci de uma família pobre, né? E tinha ali 5 irmãos. E foi momentos difíceis na vida. Ali a gente, muitas vezes, dormíamos ali sem ter um alimento, sem ter o que vestir. E éramos ali uma família de muita necessidade. E devido a essa convivência com outras pessoas de nível maior, poder aquisitivo, a gente vai crescendo, desenvolvendo uma certa vergonha, uma certa timidez, a gente vai aprendendo a ficar retraído e tudo isso vai nos levando a ser pessoas medrosas, né? Pessoas ansiosas, ociosas, e você vai crescendo, aprendendo a ter praticamente medo de tudo. A gente tem medo de estar no meio de pessoas, tem medo de falar em público, a gente tem medo de ficar frente a frente com pessoas que têm um nível maior de educação que nós, a gente tem esse receio, a gente vai criando essas situações na nossa vida, a gente também tem medo de sair de casa, ficar em lugares escuros. Então, são diversas situações, né, que vai fazendo a gente andar de cabeça baixa, andar tímido, retraído, com medo. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Essa aula nós estamos gravando para você e eu tenho certeza que você chegou na hora certa. Fica até o final da aula, que a gente vai estar abordando esse assunto aqui, que pode te ajudar. E eu tenho certeza, com a experiência que eu tenho, eu posso, de alguma forma, estar te ajudando aí a sair desta situação. Então, o que é o medo? O medo é uma emoção, ou seja, uma emoção que, a partir daquela emoção, daquela ação de medo, de passar um perigo, aquilo ali vai trazer uma reação em você, né? E através dessa emoção vai surgir vários pensamentos, sentimentos em você, reações no teu corpo. Então, hoje, não é difícil a gente estar passando por momentos de medo, porque nós vivemos em uma sociedade cada vez mais medrosa. O medo ele tem tomado conta da vida de muitas pessoas e isso tem levado muitas pessoas a desenvolverem séries de problemas em sua vida. Então veja que o princípio de tudo é justamente esse medo, né? O medo ele é normal. Você não pode viver, né, sem medo, porque o medo é um instinto que já vem dos nossos antepassados e esse medo ele é uma das causas
traz para a nossa sobrevivência, né? Do nosso, da nossa raça, a sobrevivência, devido justamente a esse medo que também nos protege. Mas veja que o medo, quando ele começa a surgir na sua vida, isso aí ao longo do tempo, se você não tiver cuidado, né, cuidar desse medo, isso aí vai se agravando e vai surgir uma série de coisas na tua vida. Esse medo ele vai se tornando cada vez mais forte, ele vai tomando conta da tua vida, então começa a passar agora a ser um medo exagerado, os teus pensamentos vão começar, a tua imaginação, a tua mente, o campo mental vai começar a pensar diversos pensamentos. Isso aí vai trazer um descontrole emocional para a tua vida. Então vai surgir as dúvidas, né? A partir do momento que você começa a ter esse transtorno emocional, você começa a passar por diversas situações, como o nervosismo, a ansiedade, a angústia, e pode chegar até uma depressão. E essas coisas vão começar a refletir na tua vida, teu relacionamento, na tua casa, na tua família, com a tua esposa, e você vai ver que até no seu trabalho, você dirigir um veículo com esse transtorno emocional pode causar um acidente. Então veja que vai haver separações de relacionamento, casamento. Então você começa a ter uma série de situações, é um círculo. E quando você percebe que você está perdendo o seu trabalho, as pessoas que você convive, a sua família, esse medo ele tende a aumentar. Aí começa a aparecer o desespero, a fobia, né? E até que pode surgir as doenças psíquicas, né? Começa a surgir agora a síndrome do pânico, a depressão. Então veja que é um ciclo onde começa com os medos, né? Que é normal, mas se você não tratar desses medos, então isso aí vai aumentando, vai crescendo e pode surgir aí diversas situações, diversos problemas para a tua vida. Então, o nosso cérebro, ele tem duas amígdalas que quando você passa por algum momento de perigo, essa parte do nosso cérebro ele é acionado. Então, ele começa agora, né, a liberar um monte de substância química, e é nesse momento que vai acontecer uma comunicação do teu cérebro com o teu corpo. Por isso que você, quando está nesse momento tomado ali pelo aquele medo, você vai ter as reações, por exemplo, teu coração ele pode ficar acelerado, vai dar uma dor de barriga em você, a boca vai secar, a tua voz ela fica trêmula, né? O nervosismo, você fica abalado, você soa frio, vontade de fugir, mas por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, todas essas reações são normal, né? São normal. Então veja que a partir do momento que você passa por uma situação de perigo, então é normal que você tenha medo. É bom que você aprenda isso. Você não vai viver sem a ausência desse medo. Não. Para onde você for, você vai se deparar com alguma situação que você vai ter medo. Então, essa aula, eu quero especificar para você essa questão do medo.
Porque às vezes a gente pensa que não, eu vou ser corajoso, eu não tenho medo, mas o medo, ele, ele de uma certa forma, ele nos protege, ele nos protege. Então o medo em si, ele não é ruim. O medo em si, ele é normal. E é normal também que nós vivemos em uma sociedade cada vez mais medrosa. E temos razões. Por exemplo, a violência, né? Todas as áreas da sociedade a gente vê a violência, as incertezas do amanhã são peste, fome, guerra, terremotos, doenças, como a que passamos agora, a pandemia, e a gente não sabe se essa pandemia pode voltar novamente. Então, a gente tem medo de ser assaltado, tem medo de morrer, tem diversas fobias. Então, isso vai trazendo diversos transtornos para as nossas vidas. Então, é preciso que a gente venha se cuidar, entender sobre o medo, para que a gente possa ter um controle sobre a questão do medo. Mas veja que o medo, ele existe um medo racional e o medo irracional. Qual é o medo racional? Por exemplo, tem medo de andar em lugares esquisitos, escuros, né? Isso é um medo racional. Isso vai proteger você de você sofrer um assalto, ser morto, ter um acidente, com diversos problemas. Então veja que isso aí é um medo racional, um medo inteligente. O medo de dirigir em alta velocidade vai fazer você não ter um acidente grave com o carro. Então veja que isso é um medo racional. Medo de ficar doente, você vai começar a tratar da sua saúde. O medo de ficar sem dinheiro vai tornar você uma pessoa mais econômica. E na hora do medo, você vai pensar, agir melhor, analisar as coisas, né? E desenvolver uma melhor saída para aquela situação. Então veja que o medo, o racional, ele de uma certa forma é muito bom para a gente. Ele nos protege, ele traz essa proteção. Então o medo não é ruim. Agora, o medo irracional é aquele que está no nosso campo mental. Quando o medo se desenvolve e se torna uma fobia, o medo exagerado começa a se tornar o desespero, a angústia, a ansiedade. Então, a pessoa fica paralisada, não tem reação, ela é dominada pelo medo, ela é controlada pelo medo. Neste momento surgem as diversas reações no corpo dela, coração acelerado, suor frio, a boca seca, fica com os nervos abalados, voz trêmula, os pensamentos vão além da imaginação, você começa a pensar um monte de coisa que não acontece e nunca vai acontecer, porque está no campo da imaginação. Então, os medos, eles vão surgir. Você não tem a opção, essa opção de não ter medo. Você sempre vai ter o medo. Agora, ser uma pessoa medrosa, aí já é uma questão de decisão sua. Mas você veja que quando a gente começa a aprender sobre algo, né, a ter esse desenvolvimento pessoal, a gente começa a entender que se a gente não tratar deste medo, o medo, ele vai ser um medo exagerado, né?
o excesso desse medo, ele começa agora a se tornar algo prejudicial à tua saúde. Ele começa agora a te dominar, você começa a ser uma pessoa dominada por esse medo. E quando isso acontece, né, isso aí vai te levar a ser uma pessoa dominada, medrosa. Você vai ser uma pessoa que vai ser desesperada, ter o medo excessivo, as fobias, a ociosidade, a angústia, a ansiedade, né? A síndrome do pânico. A pessoa fica dentro de casa com medo de sair numa padaria, de sair no supermercado. Enfim, são diversas situações que esse medo ele pode nos levar, né? E quando esse medo ele começa a dominar a nossa vida, a gente começa a ser dominado por esse medo, isso aí vai nos trazer sérias situações, sérios problemas. Então, está na hora de você mudar, está na hora de você tomar uma decisão, porque esta opção de você não passar por momentos de medo, não ter medo, não existe essa opção. Você vai passar por momentos de medo, sim. Agora, o que você tem a opção, e é uma questão de decisão, é você decidir se você quer ser uma pessoa medrosa ou uma pessoa que vai ter coragem de enfrentar as adversidades da vida. Os medos vão surgir, os problemas vão chegar, as má notícias vão chegar. São uma série de situações. O mundo é um mundo violento, problemático. Existe uma série de situações que levam a cada vez mais a sociedade ser uma sociedade medrosa. Mas ter medo é normal. Mas ser medroso é uma questão de decisão sua. Então, eu quero dizer a você que não temas, continue firme na tua caminhada, Deus é contigo. Eu tenho certeza, se você aprender mais e mais sobre essa questão do medo, que o medo ele está no campo imaginário. O medo está ali naqueles pensamentos de futuro, algo que nunca vai acontecer. Está na tua imaginação, mas você imagina que vai acontecer uma série de coisas que na realidade nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Sabemos que existe o perigo, eu não quero que você se engane, existe o perigo real, mas tenha certeza que 99% do medo que você tem está no teu campo mental, no teu campo de imaginação. E isso nunca vai acontecer contigo, jamais. Então, creia, não desista, enfrente esses medos. É com medo, mas você vai passar com este medo, essa situação, e você vai tomar posse da sua vitória. E você vai sair dessa posição que você se encontra hoje. Você às vezes quer ir no restaurante e tem medo, quer ir no shopping e tem medo, você não vai no evento, você não vai numa praia, você não vai numa festa, você não bebe em sociedade. Por quê? Porque o medo, ele tem dominado a tua vida. Reaja, não deixe que esse medo venha controlar, dominar a tua vida, que esse medo venha
entrar na tua vida e controlar a tua vida. Retome o controle da sua vida novamente. Enfrente as situações. E você vai ver, você vai ser uma pessoa cada vez mais vitoriosa. Muito obrigado. Eu agradeço a você. Esta é a primeira aula, uma série de aulas que eu vou estar passando para você. Espero que você tenha colocado teus dados lá no site, tudo direitinho, que eu vou estar passando uma série de aulas, onde a gente vai estar abordando esse assunto que tem atingido muitas famílias, muitas pessoas, e nós vamos estar abordando esse assunto importantíssimo sobre o medo. Deus abençoe a tua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e aproveite bastante e fique ligado na próxima aula. Fica na paz. Deus abençoe. Até a próxima aula.